Você sabe por que na Guerra Fria as atenções ficaram todas voltadas para a base de lançamentos mísseis em Cuba? Porque o pessoal estava de olho para saber se Cuba lançava. Isso, rapaz, tenha calma, meu filho, não faz. Você está impossível. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você conhece a história de Cuba? Ou você, com certeza, já viu que trata-se de um país que gera um monte de discussões de engajamento na internet, falando bem, falando mal. Mas, afinal, por que Cuba gera tanta discussão? E talvez o mais curioso ou chocante para você que está assistindo, quando foi que aconteceu a ruptura da, vamos chamar assim, aproximação entre Cuba e Estados Unidos? Você sabia que eles já foram muito, mas muito brothers, muito próximos mesmo? Tá a fim de conhecer um pouco dessa história? Então vem conferir comigo. Eu sou Cuba. Soy Cuba. Filme de 1964, dirigido por Mikhail Kalotozov, protagonizado por Luz Maria Colasso. Mais ou menos, pois ela protagoniza a primeira história deste filme, que na verdade é um compilado de 4 média-metragens, tendo em comum que todos eles se passam em Cuba, com a narração de uma voz que se identifica como a própria Cuba, onde ela fala dos olhares externos com interesses exploratórios no país desde 1492, quando Cristóvão Colombo chegou na América, e se inicia a partir dali todo um conjunto de interesses do uso do solo cubano, da produção de cana-de-açúcar em grande volume, para abastecer o mercado europeu e, consequentemente, na linha histórica, fazer atendimentos de interesses desses olhares externos. Na primeira história, temos Maria, que vive em uma favela de Havana e espera se casar com seu namorado, René, um vendedor de frutas que passa o dia chamando clientes para vender os seus produtos. Sendo que essa vida simples contrasta com os gigantescos e luxuosos cassinos americanos, onde vários empresários dos Estados Unidos bebem e se divertem. Mas René não suspeita que Maria tem na verdade uma vida dupla, já que ela trabalha como Betty em um dos cassinos com uma garota de programa que atende os gringos na ilha. Na segunda história, Pedro é um produtor de cana-de-açúcar que implora por uma boa safra para que consiga dinheiro para os seus filhos. Este ano ele consegue uma safra recorde e, enquanto fazia a colheita, recebe a visita do dono das terras. Ele anuncia que acaba de vender a propriedade para a United Fruits e por isso Pedro terá que sair das terras, inclusive perdendo sua casa, já que ele trabalhava na terra, mas não era do seu pertencimento. Na terceira história, Henrique é um universitário que ajudou uma jovem que era perseguida por militares dos Estados Unidos em uma noite, quando ela caminhava pelas ruas. E eles começam a ter um flerte. Este rapaz tem um sentimento de justiça construído dentro de si. E um dia, andando de ônibus, ele ouve o vendedor do jornal lançando a notícia extraordinária de que o líder Fidel Castro teria sido assassinado. Isso faz com que Henrique desça da Universidade de Havana em meio a um grande movimento tenso entre militantes a favor de Fidel e a polícia. Na quarta e última história, Mariano é um humilde agricultor que é convidado a participar do movimento revolucionário, que argumenta que este é o caminho para um futuro melhor para os seus filhos. Mas o produtor rural quer apenas viver em paz, sem se envolver em nenhum tipo de confusão. Este vídeo é dedicado ao Richard, espectador aqui do canal, que me indicou este filme para fazer um vídeo aqui para o canal. Então, Richard, eu espero que esteja dentro do que você queria assistir, à altura do que você esperava, e valeu por mais essa indicação. Os eventos que são retratados no filme fazem referência a Cuba num contexto sempre pensando numa exploração, num período anterior e até posterior ao episódio chamado de Revolução Cubana. Mas até chegarmos nesse episódio,
Vamos, para entender, caminhar um pouquinho para trás na linha histórica, para a gente entender a conexão e principalmente a drástica mudança no cenário geopolítico do país. Cuba foi o último país colonizado pela Espanha na América a conseguir sua independência, e o ano de 1895 é um marco para a expansão de movimentos nacionalistas reivindicando a independência dele. Assim como historicamente aconteceu, e ainda hoje acontece no globo como um todo, o colonizador oprime este movimento, e os Estados Unidos, a potência emergente do continente americano, que na época já buscava articular ações que o colocassem como potência continental, discutia localmente a opressão espanhola sobre os cubanos e a preocupação com os cidadãos estadunidenses que viviam na ilha caribenha. Caso você esteja estranhando essa questão Estados Unidos ligado em Cuba, repare no mapa que os Estados Unidos é muito próximo de Cuba, com aproximadamente 145 quilômetros de distância. Portanto, este contato e o deslocamento sempre foi fácil. Em 1888, a Marinha dos Estados Unidos teve o seu navio USS Maine afundado após uma explosão misteriosa, com acusações de ambos os lados. Os espanhóis colonizadores de Cuba questionavam que a presença do navio era um sinal de provocação e interesse em iniciar uma guerra contra eles, mas que eles não tinham nenhum envolvimento com o episódio em si, com a questão da explosão. Mas os Estados Unidos dizem que o navio estava lá para dar suporte aos seus cidadãos em Cuba numa eventual necessidade de evacuação ou de ajuda, com medo de uma represália violenta dos espanhóis contra os movimentos emancipacionistas cubanos, e que obviamente foi o governo espanhol que atacou o navio para afundá-lo. Este episódio inicia uma guerra entre Estados Unidos e Espanha, que envolve no final outras áreas do globo, como a ilha de Porto Rico, também no Caribe, e Guam e Filipinas, já no Oceano Pacífico. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes, confira depois os vídeos sobre os filmes Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra e Amor, Sublime Amor. Esta guerra termina com a vitória nos Estados Unidos e um acordo feito com a Espanha que cedeu os seus territórios, no caso estes citados, aos Estados Unidos, entre eles Cuba, na verdade, garantindo a independência da ilha. Como os Estados Unidos participou diretamente nessa luta, há um apadrinhamento direto deles em relação à independência cubana. Mas isso trouxe um cenário interno de dualidade. Pois se para uns os Estados Unidos teriam sempre a gratidão do povo cubano por seu apoio no processo de independência perante os espanhóis, por outro, a presença de forças armadas estadunidenses e aquele clima de suporte, de ajuda durante o processo de transição total da independência gerou um clima de fomos enganados, como se trocasse apenas uma influência por outra, já que tudo agora os Estados Unidos está ali dando uma borrifada, dando uma opinião, querendo participar do que como vai se dar a reconstrução dessa nova Cuba independente. Os anos iniciais de Cuba foram marcados por governos com muitas denúncias e reclamações de corrupção, de privilégios concedidos a alguns grupos, opressão de voz aos opositores e um nome que nos interessa para rascunhar mais esse desenho. Fulgêncio Batista, presidente eleito que comandou Cuba no período da Segunda Guerra Mundial entre 1940 e 1944. Após o término de seu mandato, Batista se muda e vive na Flórida, nos Estados Unidos, onde se aproxima das lideranças políticas locais. Em 1952, Batista é um dos candidatos à presidência de Cuba, com a convicção de que poderia voltar ao poder. Mas as pesquisas mostravam que ele figurava em terceiro lugar dentre os 3 candidatos. E aí entra uma artimanha de bastidores. Como ele foi membro das Forças Armadas, na época inclusive quando foi presidente, renunciando para que ele pudesse fazer parte da vida política, já que ele não poderia sendo militar, ainda tinha influência dentro do corpo de Forças Armadas. E ele encabeça um golpe de Estado promovido pelas Forças Armadas cubanas, derrubando o presidente Carlos Prío Socarrás em março, antecedendo as eleições que seriam em junho. A justificativa usada era de que o governo de Socarrás era dominado por escândalos de corrupção e não havia segurança nem garantia de que as eleições seriam realmente honestas, sem nenhum sinal de fraude, o que, de acordo com ele,
estava nitidamente encaminhado para acontecer. Aí chegamos ao cenário do filme, com essa grande presença dos Estados Unidos se configurando, pois este mandato é marcado por uma grande aproximação do governo cubano com a grande potência americana, com estreitamento do laço de comércio de tabaco, de cana-de-açúcar e grandes investimentos vindos do país norte-americano. Movimentos contra o governo de Fulgêncio Batista vão aumentando, e o episódio no ataque ao quartel Moncada coloca pela primeira vez o nome de Fidel Castro e Raul Castro no envolvimento direto com a história de Cuba. Eles fazem parte de um movimento que tenta fazer um ataque que planejava tomar as bases militares e que falha, resultando na prisão dos dois, com posterior libertação em 1955, com um exílio político obrigatório, fazendo com que eles vão para o México. Foi no México que os Castro conhecem Ernesto Che Guevara, argentino que luta pela instalação de um movimento socialista e anti-estadunidense na América Latina, que você pode conhecer um pouco de sua história antes de virar esse líder revolucionário, no vídeo sobre o filme Diários de Motocicleta. A partir de então, uma sucessão de eventos em Cuba tentavam gerar revoltas contra o governo Batista, com a concentração destes em Serra Maestra, local que ficou conhecido como o grande reduto desses movimentos de pressão contra o governo de Batista. O episódio chamado de Revolução Cubana data de 1959, especificamente no dia 1 de janeiro, pois em 31 de dezembro do ano anterior, Fulgêncio Batista, vendo os avanços dos grupos armados de Guevara e Castro sobre a região de Havana, a capital, e as derrotas do seu exército, decide fugir do país de helicóptero rumo à República Dominicana. Com a chegada de Fidel Castro como líder de Cuba a partir deste episódio, inicia-se uma fase de afastamento de Cuba em relação aos Estados Unidos, que colocaria para sempre a mudança na relação entre os dois, que perdura inclusive até hoje. Mas o episódio da Revolução Cubana não instala o socialismo em 1959, algo que aconteceria anos depois, mas que precisa de mais detalhes e nós podemos falá-lo em um próximo vídeo. E aí, você conhecia esse filme? Você sabia da existência dele? Isso aqui é meio que uma raridade, sabia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!